Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje, dia 1º de abril, quinta-feira da Semana Santa. Iniciamos esta reflexão lendo a nota de nosso arcebispo da Arquidiocese de Sorocaba, Dom Júlio Ende Acabini, a respeito das celebrações da Semana Santa neste tempo de restrições derivadas da pandemia do Covid-19. Nos diz Dom Júlio: por conta da prorrogação da fase emergencial, a manhã de espiritualidade e a missa crismal, agendadas para o dia 1º de abril, estão adiadas para uma data ainda a ser marcada. Celebraremos mais uma vez a Semana Santa sem a presença de nosso povo. Ofereçamos esse sofrimento nosso e de nosso povo em união com o sofrimento redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixemos de rezar e de nos sacrificar em favor de nossos fiéis, garantindo a eles nossa proximidade e o nosso cuidado, que se exprime também com essa necessária e difícil suspensão das celebrações presenciais. Redobrarei minhas orações por todos os padres, diáconos, consagrados e consagrados e fiéis. Peço que façam chegar a todos os meus votos de uma Santa Páscoa da Ressurreição. O mistério pascal nos faça receber a vida na morte, enxergar a luz na noite das dores do mundo, experimentar a vitória na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com minhas orações, Dom Júlio Ende Acabini. Agora sim, passemos à liturgia desta missa que vamos refletir, que é a missa do Crisma, ou missa dos Santos Óleos, como é conhecida pelo nosso povo fiel. A primeira leitura da missa do Crisma nos traz o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 88, que nos diz textualmente: encontrei a Davi, meu servidor, e o ungi com meu óleo consagrado. A segunda leitura é do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Irmãos, o bispo e os sacerdotes, unidos, concelebrando na catedral esta missa do Crisma, mas também conhecida como missa de Santos Óleos, manifestam a unidade do sacerdócio ministerial. São eles sacerdotes do único e sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta missa do Crisma, manifesta-se muito especialmente esse mistério, o do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros que foram ordenados e constituídos como sacerdotes, profetas e pastores. Nesta missa, como já disse, adiada por conta da pandemia, o bispo, cercado por seus padres, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O óleo do Crisma, que é o óleo misturado com perfume e bálsamo, para significar o dom do Espírito Santo no batismo, na crisma e na ordenação. O óleo para os catecúmenos, ou seja, para aqueles que vão receber a graça do batismo. E também o óleo dos enfermos, sinal da força que livra do mal e sustenta na provação da doença. Então os padres são convidados a fazerem a renovação de seus compromissos sacerdotais, renovando a certeza de que neles está o centro de suas vidas, no seu ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, então, meus irmãos, só pode ser entendido a partir da sua configuração a Cristo e do seu serviço amoroso na condução do rebanho a eles confiados. Ouçamos o Evangelho segundo a catequese de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado
e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho da Missa do Crisma apresenta para nós, a partir da leitura de uma passagem do livro do profeta Isaías, feita por Jesus na sinagoga de Nazaré, apresenta o anúncio do assim chamado discurso programático de Jesus. Vamos explicar, né? Vamos dizer assim. Jesus nos apresenta, através dessa leitura, o esquema, o programa de trabalho a ser cumpridos por ele em prol da nossa salvação. Na sinagoga, Jesus o Nazareno faz uma proclamação muito forte, meus irmãos. Uma proclamação, diríamos assim, bombástica na linguagem de hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Aquele que era, diríamos assim, previsto por Deus, anunciado pelos profetas, sonhado e esperado durante séculos pelo povo, agora está ali, presencialmente, falando com eles, olhando para eles. E Jesus disse, textualmente, que o hoje da salvação de Deus chegou. Meus irmãos, Jesus deixa bem claro o que veio fazer, deixa bem claro qual é a sua tarefa. Ele veio, meus irmãos, consagrado com a unção do Espírito, para anunciar a boa nova aos pobres, promover a libertação do cativo, recuperar a visão dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano da graça do Senhor é dizer que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, agindo em favor da nossa salvação. Aí podemos pensar, meus irmãos, que tudo que Jesus fez e faz, tudo que Ele fez e faz em favor da nossa salvação, são aspectos, são dimensões do ministério de Jesus, do serviço que Ele presta para que aconteça agora entre nós o ano da graça do Senhor. Significando um novo tempo de sermos acolhidos pelo Senhor. O Senhor que nos envolve e nos compromete no anúncio do seu Evangelho. Nos envolve e nos compromete, como cristãos, no anúncio do seu Evangelho. Por isso, meus irmãos amados, como propósito dessa Semana Santa, disponhamos-nos a sermos seus discípulos. Abramos o nosso coração para que nós também, guiados pelos nossos sacerdotes, instruídos pelos nossos padres, participemos do seu ministério, do seu anúncio e da sua vida. Peçamos que o Espírito Santo, preenchendo nossos corações, nos dê o necessário discernimento e sabedoria. Dê-nos a coragem e a esperança, que derrame sobre nós e aos nossos padres e bispos a abundância das graças de Deus. O texto da segunda leitura do livro do Apocalipse de São João nos diz que ele
fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Meus irmãos, a Jesus que nos ama, que nos fez, que fez de nossos presbíteros sacerdotes ungidos para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.